Olá, eu sou o Dr. Júlio, médico endoscopista da Clínica Endovale, e hoje o meu desafio é falar sobre a colonoscopia. Então hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas sobre o exame, falar sobre indicações, os riscos, como é feito o preparo e o pós-exame para cada um dos pacientes. Mas antes, eu gostaria que vocês ativassem o sininho para receber as notificações de cada novo vídeo que a gente coloca aí no canal. Antes da gente começar, eu vou deixar para vocês as principais dúvidas no final do vídeo. Então assistam até o final, vou falar sobre as 3 principais dúvidas de todo mundo que faz os exames. Então não perca, aguarde e assista o vídeo até o fim. Bom, para iniciar hoje o assunto sobre a colonoscopia, eu vou explicar primeiro o que é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame invasivo, um exame de imagem, onde a gente estuda todo o intestino grosso. O intestino ele é dividido em intestino fino e intestino grosso, mede mais ou menos cerca de 7 a 8 metros, tá? Todo o intestino. E a gente consegue ver com o exame da colonoscopia cerca de 1,5 metro de intestino, que é o que equivale ao intestino grosso, e o finalzinho do intestino fino, que a gente chama de intestino delgado, ou que a gente chama de ilho terminal. E esse exame ele é feito sob uma sedação, né? Então o paciente ele dorme o exame todo, não sente nada em relação ao exame, tá? E nós utilizamos de um tubo flexível. Esse tubo flexível mede mais ou menos 1,5 metro, né? E tem por volta de 1 centímetro de diâmetro, onde a gente introduz o aparelho pela região do orifício do ânus, né? E estuda todo o intestino. E por que serve a colonoscopia? Qual que é o intuito da gente fazer o exame? O exame ele é muito importante, principalmente para o diagnóstico precoce ou antes do surgimento de lesões no intestino grosso, tá? Que são os tumores do intestino grosso. O exame ele serve também para algumas indicações como alteração, né, do hábito intestinal, uma alternância do hábito intestinal, né? Então uma alternância entre diarreia e constipação intestinal, né? Aqueles casos onde há uma diarreia que a gente fala de origem crônica, então são diarreias mais prolongadas, por volta de 4 semanas de diarreia, né? Mas diarreias mais persistentes a gente sempre acaba indicando o exame. Outras indicações, né? Na suspeita de alguma alteração com sangramento, né, no intestino, então quando o paciente se queixa de ter sangramentos visíveis ou até sangramentos não visíveis, que a gente consegue ver por um exame chamado de sangue oculto nas fezes, né? Então isso é uma indicação muito importante justamente para a gente poder investigar o paciente, né? Dores abdominais de causa desconhecida, onde o paciente não sabe determinar, né? Principalmente aquelas dores no andar mais baixo, ali no andar inferior do abdômen, né? E além de outras indicações mais formais, né, para suspeita de avaliação de diverticuloses, né, do intestino, onde a gente pode avaliar realmente pelo exame da colonoscopia. Outras indicações do ponto de vista de realização de biópsias, né, para a gente poder investigar outras causas aí que são solicitadas aí pelo médico gastroenterologista ou pelo outro profissional de saúde, tá? E uma indicação que é muito importante, né, que inclusive a gente acaba vendo bastante aqui na clínica, né, é a indicação nas mulheres com suspeita de endometriose, principalmente as endometrioses profundas, né? Então tem todas esse rol de indicação, né? Então é muito importante o exame. E a principal indicação do exame de colonoscopia, sem dúvida, é a faixa etária, tá? Além dos outros que eu já citei, né? Mas a faixa etária é muito importante. Então, a gente inicia o exame de colonoscopia, né, ou a gente inicia o acompanhamento com o gastroenterologista, né, a partir dos 40, 45 anos de idade. Então, a gente procura o gastroenterologista, ele solicita esses exames tanto de endoscopia quanto de colonoscopia, justamente para a gente avaliar e começar aí uma investigação preventiva, né, para evitar que a gente desenvolva ali no futuro um câncer do intestino. Principalmente para os acima de 40, 45 anos e para quem tem histórico familiar na família, né? Pai, mãe, tio, né? Irmãos que têm câncer intestinal ou que têm pólipos, tá? Então é sempre importante a gente estar fazendo essa busca ativa porque é um exame totalmente preventivo, juntamente do câncer
do exame de Papa Nicolau, né, para prevenção do câncer de colo de útero, ele é um outro exame que é totalmente importante para a prevenção, né? Então a gente consegue fazer o diagnóstico, achar a causa e muitas vezes tratar para que isso não lá na frente vire um câncer. Então é por isso que a gente acaba pedindo nessas idades, entendeu? Bom, e quais são os achados mais comuns na colonoscopia, né? Então, o que a gente busca inicialmente no exame é a identificação de lesões precursoras do câncer, né? Que são muitas das vezes o que a gente fala que são os pólipos, tá? O que são pólipos? Pólipos são pequenas verrugas que a gente identifica no intestino, né? E esses pólipos, eles devem ser estudados. Então, sempre que identificado um pólipo, ele deve ser retirado. Em algumas ocasiões, a depender do ambiente onde ele é feita apenas uma biópsia, retirado apenas um fragmento, né, para posteriormente ser feita uma retirada total dele, tá? Justamente pesando o risco e benefício para até a parte de materiais todos. Mas tirando o pólipo, o que a gente precisa ver? Então o pólipo ele tem vários tamanhos, ele tem vários tipos e tudo isso é avaliado pelo médico patologista, né, que é para quem a gente encaminha esse pólipo, encaminha essa pecinha que é retirada do intestino do paciente e ele vai dizer qual que é a característica desse pólipo. Tem pólipos que são benignos e tem pólipos que são malignos, né? E muitas vezes na realização do exame, a gente retirando o pólipo, isso acaba sendo curativo para o paciente. Além disso, o que a gente identifica na colonoscopia? A gente pode ver algumas lesões, né, que a gente acaba identificando também, né, e a gente poder fazer essa remoção também em algumas delas, né, lesões que são quase que um início de um câncer que a gente também consegue retirar por métodos que são aí conhecidos por nós, colonoscopistas, né, como mucosectomia, como ressecção de lesão por uma dissecção submucosa, né? Então são métodos que são muito importantes aí e que acabam ajudando bastante, né, para diversos pacientes, muitas vezes retirando eles de alguma intervenção cirúrgica, né, ou que possa deixar às vezes até com o paciente com alguma bolsinha definitiva, então isso acaba ajudando muito, né? Além disso, a gente consegue ver divertículos, né, que são saquinhos ali na parede do intestino, né? A gente consegue ver inflamação no intestino, então algumas doenças inflamatórias, né, que a gente conhece como a retocolite ou a doença de Crohn, a gente consegue avaliar o grau, a extensão dessa doença inflamatória, porque tudo isso ajuda ao colega que pede o exame, seja gastroenterologista ou não, mas justamente para avaliar como que vai ser a resposta ao tratamento. É muito importante a gente poder fazer esse exame, né, até de caráter, em alguns casos, terapêutico, né? Então a gente consegue fazer tratamentos de algumas alterações, como no caso de sangramentos, né, alguns pequenos vasinhos que podem existir ali dentro do intestino, né? Sangramentos pelo próprio divertículo, esses saquinhos que algumas vezes podem sangrar, sangramentos por conta de radioterapias em alguns pacientes, né, que tratam tumores, por exemplo, de próstata e que podem evoluir com uma inflamação ali na região do reto, e a gente consegue fazer tratamento de pequenos sangramentos ou até sangramentos importantes pelo método de colonoscopia. Então ele não é só um exame diagnóstico, né? Mas é um exame também terapêutico, é um exame muito importante. A gente precisa realmente aprender a difundir mais sobre essa importância da colonoscopia, porque ela é um exame que ajuda demais, tanto aos gastroenterologistas quanto aos cirurgiões, quanto todas as equipes que acabam pedindo, né? E a gente, como eu falei já anteriormente, também a gente consegue identificar alguns focos de endometriose, né, e profunda, que muitas vezes a paciente precisa fazer um tratamento cirúrgico. Então a gente tem esse rol de diagnósticos, né, que a gente consegue passar para o paciente e ajudar o próprio paciente e o próprio médico que está buscando um diagnóstico definitivo para o paciente. Bom, e como é feito o exame de colonoscopia? O exame de colonoscopia ele é dividido em duas etapas: o preparo do intestino e o exame propriamente dito. Então, o preparo do intestino a gente inicia com uma dieta. Essa dieta geralmente é feita no dia anterior. Existem alguns pacientes que têm o intestino bem preso e, por vezes, precisa ser realizada uma dieta um pouco mais prolongada, visto que a dieta é o que mais ajuda ali para que o intestino esteja bem limpo, tá? Feita essa dieta, em seguida é feito o uso de alguns medicamentos laxantes, que eles acabam
fazendo com que o preparo fique totalmente líquido. Então o paciente tem que ter uma diarreia antes do exame, justamente porque a gente precisa que o intestino esteja totalmente limpo para a realização do exame, né? Então como a gente entra com o tubo, a gente precisa que seja tudo bem limpinho para a gente poder identificar algumas pequenas lesões, os pólipos, como eu acabei citando. É importante e imprescindível que o paciente tenha uma boa hidratação durante todo o período, tá? A gente fala para suspender os líquidos, o líquido claro, né, que a gente fala por volta de 2 horas antes do exame, né? E antes disso, uma hidratação importante, visto que o preparo ele desidrata bastante, tá? Em alguns pacientes, a depender da faixa etária, é importante ou até necessário que esse preparo seja feito em ambiente hospitalar, principalmente nos mais idosos ou com maiores comorbidades. Por quê? Por causa, visto a importância da desidratação que eles têm, né? Então, é muito comum que isso aconteça. Náuseas, vômitos podem ocorrer, dor abdominal, cólica por conta do próprio laxante, cefaleia, dores de cabeça são importantes e realmente podem acontecer justamente por conta do preparo, por conta do jejum, né? E a gente acaba também orientando em relação a algo sobre medicações, né, e anticoagulação, que muitas vezes é importante a suspensão, mas logicamente avaliando com a equipe de cardiologia e o anestesista, né, quando é necessário o anestesista na sala, né. Então a gente precisa alinhar tudo isso. Isso a gente fala só da parte do preparo. Uma segunda parte é a parte do exame propriamente dito, que a gente realmente vai executar o exame. Então o paciente ele entra na sala, nós conversamos com ele a respeito de alergias medicamentosas, medicações em uso, como foi o preparo, se o paciente tem se sentido bem ou não, né? É justamente para a gente poder conversar e explicar sobre o exame, né? A gente explica como é feito o exame, tá, para o próprio paciente. Então explica que o intestino ele é um órgão que a gente fala que é desinsuflado, a gente precisa injetar um ar no intestino para a gente poder visualizar todo o intestino, né? Então para isso é necessário que o cólon esteja bem limpinho, né? Então a gente questiona como é que foi a eficácia, se realmente as fezes estão bem líquidas, muitas vezes aparecendo como urina mesmo. E questiona sobre tudo isso, né? Fazemos a monitorização do paciente, né? Em seguida, assim que monitorizado, né, com acesso devidamente pego, né, então a veia pega, né, é feita uma hidratação durante o exame, feito o uso do sedativo com analgésico, com uma medicação para tirar qualquer eventual dor de cabeça, dor na barriga, né, e justamente para não sentir nada durante o exame. Então, isso é o mais importante que vocês saibam, é um exame totalmente indolor, o paciente não sente nada durante o exame. Muitas vezes, o paciente pode, em alguns casos, acordar depois do exame com um pouco de cólica, um pouco de gases, porque, como eu acabei de falar, é injetado um ar dentro do intestino. Então, o paciente precisa liberar esses gases, né? Então, em alguns casos é feito o uso de antigases em casa, algum analgésico, mas na grande maioria das vezes o paciente sai totalmente assintomático do exame. É um exame que dura por volta de uns 30, 40 minutos, a depender dos achados, né? E a gente sempre orienta o seguinte, como é feito um sedativo, então o paciente, depois que acorda do exame, ele ainda fica com uma sonolência, ele ainda fica com uma tontura e uma diminuição do reflexo. Então, eu sempre oriento os pacientes, né, e nós da clínica também sempre orientamos para que faça o seguinte, chegue em casa, come uma dieta leve, hidrate bastante, né, e fique mais em repouso no pós-exame, sem direção, sem atividades físicas, tá? Porque justamente por conta disso tudo que eu falei, a diminuição do reflexo, muitas vezes há um quadro de amnésia, então a gente pede para que o paciente mantenha-se em casa, pelo menos no pós-exame, é feito a liberação do trabalho durante o dia todo, tá? Então isso é importante, até porque a gente não orienta de maneira alguma o paciente a voltar ao trabalho, né? E é indispensável que haja um acompanhante para o exame, tá? Justamente porque o paciente não vai pegar a direção, não tem como pegar o carro, não tem como sair dali sozinho, porque foi feito um sedativo, né? Bom, e a colonoscopia? É ou não um exame seguro, doutor? Sim, é um exame seguro. A taxa de complicação é muito baixa, tá? E a segurança depende muito, como eu falei, do antes e o durante o procedimento e o após o procedimento. Então, antes, hidrate-se bem, né? Siga corretamente a dieta. Durante o procedimento,
Todos nós devemos se atentar muito à sedação, a uma bela hidratação do paciente para que ele saia bem, né, uma boa analgesia, e o pós-procedimento se atentar a todos esses fatores que eu falei, evitar exercício físico, ter uma dieta leve, né? Dores podem acontecer e essas dores como cólicas, elas são comuns, então tratar com devidamente analgésico, antigases, né? E em qualquer intercorrência maior sempre procurar o serviço médico, mas as taxas de complicação são muito baixas, tá? Bom, então como prometido, né? Eu vou falar a primeira das dúvidas mais comuns aí dos pacientes. Então, é possível a realização de endoscopia e colonoscopia no mesmo dia? Então, é possível, tá? Porém, isso depende muito da logística do local onde é feito o exame, né? Seja na clínica ou no hospital, né? E depende também muito em relação à comorbidade dos pacientes, quais as doenças que o paciente tem, né? A idade do paciente, as condições do preparo, então tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? A possibilidade existe, mas a gente tem que individualizar caso a caso, ok? Agora vamos para a segunda dúvida mais comum, tá? Quantos dias que o meu intestino volta ao normal, né? Ou vou ficar todo o tempo evacuando agora, todos os próximos dias, tendo vários episódios de evacuação. Então, gente, não é comum, tá? Que o paciente mantenha evacuações depois do exame, tá? Então, muitas vezes o intestino ele volta até produzir um conteúdo, um bolo fecal, então por volta de 3, 4 dias, é normal que o paciente fique ainda sem evacuar, tá? E depois, com o tempo, isso vai voltando novamente. Logicamente, porque como a gente fala, é um preparo que ele limpa todo o intestino, né? Então, se o intestino ele tem por volta de 6 a 8 metros, né? Então, até a gente poder formar bolo fecal total, né? Então, demora realmente alguns dias, tá? Então, geralmente o paciente não fica evacuando por vários dias depois do exame, tá? Então, isso é um mito, ok? Bom, e a última dúvida que é muito frequente, que na verdade eu vou dar uma canja porque são duas dúvidas que eu vou colocar em uma só, ok? Então, primeiro, doutor, eu posso fazer o exame de colonoscopia? Eu sou uma paciente que eu tô grávida, né? Ou tenho uma suspeita de gravidez, tá? A suspeita de gravidez, né, a gente precisa que a paciente sempre informe ao médico, né? Justamente porque existem algumas medicações que podem afetar ali no feto, né? Então a gente sempre fala, tanto na grávida quanto na suspeita de gravidez, para que evite de fazer o exame. A não ser, logicamente, que tenha uma necessidade total, uma urgência total para fazer o exame, né? Então, sempre que possível, aguardar, tá? E agora vamos falar a outra dúvida que é muito comum, essa é demais de comum, é a paciente menstruada. Então, doutor, eu estou menstruada, eu vou cancelar o meu exame de colonoscopia porque eu estou menstruado. Lógico, a gente entende que há o desconforto por parte da paciente, tá? Existem alguns pacientes que realmente ficam bem desconfortáveis, né? Porém, não é uma contraindicação a realização do exame. A gente pode realmente fazer o exame normalmente na paciente menstruada, porém, a gente sempre pede, né, que a paciente vá com algum absorvente íntimo interno, tá? Para que justamente fique, para que não haja nenhum sangramento ali durante o exame, né? Mas é totalmente possível de ser realizado o exame, ok, meninas? Tá certo? Bom, gente, tá chegando ao fim o nosso vídeo. Queria saber, vocês gostaram do vídeo? Clica aí no joinha, dá o like, ok? Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecerem e pode deixar aqui embaixo todas as dúvidas que vocês tiverem que a gente vai esclarecer uma por uma, tá bom? Muito obrigado por estarem aí com a gente, tá? A Clínica Endovale agradece, ok? Um abraço a todos, obrigado!